Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Estamos entrando com um dia de atraso e em um horário diferente. Seria 14 horas aí no Brasil, né? Mas como a gente tá com a diferença de horário e essa live fica gravada, porque agora a gente tá com um novo horário de verão, isso impacta aqui a minha rotina. E essa live vai ficar gravada, depois vocês podem acessar, então eu comecei hoje uma hora mais cedo, num dia diferente. Mas para todos os efeitos, as nossas agendas estão mantidas, essas lives estão aqui para vocês acessarem quando vocês quiserem, quantas vezes quiserem. Então, bora lá estudar? Como vocês viram na chamada no Instagram, hoje a gente vai falar sobre anjos e demônios segundo o Espiritismo. E o ponto principal é que a gente tem um livro inteirinho da nossa codificação básica, que chama Céu e Inferno, que fala sobre o purgatório, fala sobre espíritos suicidas, fala sobre anjos, fala sobre espíritos medianos, enfim. É um livro todo dedicado para esse estudo. E é uma coisa muito curiosa, porque a gente sempre ouviu falar sobre isso, né? A gente sempre ouviu falar sobre Deus e um antagonista que seria um diabo, né? Se existiu o bem, tem que existir o mal, é esse dualismo. E eu lembro que a minha infância toda eu estudei em igreja evangélica, em escolas evangélicas. Como a gente tem escola católica, a minha era evangélica. E não entrava na minha cabeça, eu não lembro se eu tinha aula de não é catequese, né? Porque não é católico. Não, mas como é evangélico não pode ser catequese. Eu não lembro se eu tinha aulas de religião voltadas, eu acho que não. Mas muito se falava sobre pecado, sobre o diabo, em muita música evangélica. E eu lembro que eu devia ter uns 6, 7 anos, eu perguntava pra minha mãe, mas mãe, não tem diabo? Minha mãe falava, não, a gente não acredita em diabo, não existe diabo. E eu demorei muito pra entender isso, porque como que não existe diabo, né? A gente vê isso na televisão, a gente vê isso em desenho animado, a luta do bem e do mal. Então eu queria fazer essa palestra assim como um educativo para o meu eu do passado, né? E quando a gente pensa em demônios e anjos, a gente vai chegar lá na parte da Igreja Católica, mas eu acho interessante a gente mencionar a mitologia grega, porque isso tudo já são conhecimentos milenares, seculares que a gente tem, né? Então, eu também comecei a trabalhar com gregos essa semana, então eu falei assim, eu vou pesquisar um pouco, porque me interessa muito. Então, até os deuses dos gregos e depois, respectivamente, dos romanos, eles tiveram um início. Eles têm uma explicação da criação de tudo. Nós sabemos que o nosso Deus espírita, o nosso regente, ele existiu desde sempre. Ele é eterno, ele é imutável, ele é perfeito. Mas para os gregos, o que existia primeiro era o caos. E eu acho que isso é uma contrapartida com o nosso Big Bang, né? Do nada era o caos e explodiu tudo. E eu acho interessante como eles fazem um apontamento desses deuses como se fossem forças da natureza, né? Então, no início era o caos, existia o caos. E aí, desses filhos que ele mesmo gerou, surgiram Nix, que é a noite, Érebo, que são as trevas, mas a treva, por exemplo, se temos o Nix, que é a noite, nós temos, e a noite é a escuridão, então nós também temos o dia, né? Então, o Érebo, que são as trevas, a escuridão, Gaia, que é a terra, e o Tártaro, que seria o mundo inferior, mas não seria, por exemplo, o inferno propriamente dito, mas se a gente imaginar a terra, as entranhas da terra, por exemplo, o magma da terra, esse é o Tártaro. E aí depois a gente vê vários filmes, a gente vai até passar aqui rapidinho o Hércules, falando um pouco sobre como as almas que desobedecem os deuses, né, irritam os deuses, e esses deuses eles têm muitas características humanas, né, eles traem, eles ficam bravos, e isso pra nossa concepção não faz sentido, porque Deus é perfeito. E aí Gaia gerou o próprio filho Urano, que seria o céu. Então surgiram a Terra e surgiu o céu. A Terra criou o céu.
E aí, da união desses dois irmãos da terra e do céu, nasceu Cronos, que é o tempo. Vocês estão vendo como faz uma sequência da natureza e da criação do mundo? Cronos, que é o tempo, casou-se com Reia, que também é sua própria irmã. E falava que uma profecia dizia que ele seria derrotado por um dos seus filhos. Então, o oráculo lá, né, disse que ele seria derrotado por um dos seus filhos. Então, ele começou a engolir os seus próprios filhos. À medida que Reia ia parindo, ele foi engolindo os filhos, para ele não ser destronado. E aí, Reia ficou com pena do último que nasceu, que era Zeus. E aí, ela dá para ele uma pedra para ele engolir. Então, ele não engole Zeus não morre. E aí, Zeus cresce em segredo. E aí depois ele confabula com Reia para eles conseguirem salvar os próprios irmãos, né? Então eles deram uma poção lá para ele, alguma coisa para ele regurgitar, né? Vomitar os filhos que ele engoliu. E aí desses vieram vários filhos, mas os 3 principais que a gente conhece, que é Poseidon, que é o rei dos mares, o próprio Zeus, que é o deus do Olimpo, e Hades, que é o deus do submundo. Então eu contei essa história toda pra gente chegar no inferno propriamente dito. Porque antes da gente entender o que é inferno, a gente tem que entender o conceito da treva, da escuridão, da terra, onde que é o inferno, onde entra ainda a terra, enfim. E aí, eles, depois que derrotaram, né, Cronos, nessa guerra de titãs, que fala, Zeus se tornou o deus do Olimpo, ele designou o Olimpo pra ele ficou com os raios. Hades tem um capacete, isso é um pouco simbólico, porque é assim que eles derrotam Cronos, né? Poseidon distrai Cronos com o tridente, o Hades se disfarça com o capacete invisível, e aí eles atacam Cronos com os raios de Zeus. Então aí que a gente vê que até o inferno é um pouco articuloso, né? Um pouco traiçoeiro, assim, porque ele é invisível. Irmão, manda uma mensagem pra minha mãe, no privado. Mas ela tá me mandando mensagem perguntando se eu vou entrar pra live e eu já tô. Então, cada pessoa imagina Deus de uma forma, cada pessoa imagina um anjo de uma forma, cada pessoa imagina o inferno de uma forma. E nisso a gente vê com riqueza de detalhes muito específicos quando a gente viu a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, que ele descreve os estágios, né, do inferno, do purgatório, que são o lugar que as almas vão ser julgadas, e o paraíso, que é quando ele queria encontrar a esposa que ele não pôde ficar com ela em vida. Tudo em versos e eles rimando, enfim, uma obra-prima. E interessante que quando ele publicou a Divina Comédia, eu até anotei aqui, foi em 1265. Ou seja, o Livro dos Espíritos só surgiu em 1500 e tanto, né? Então, isso a gente vê como uma riqueza de detalhes. Como é que você vai escrever sobre uma coisa que você não vive, né? Ele não foi no inferno, mas fisicamente, né? Mas fez uma viagem astral aí, psicografou, né? E talvez em sonho, em transe, enfim. A riqueza de detalhes. E lá ele descreve, assim, personalidades, almas, poetas que estariam no inferno, no purgatório ou no paraíso. Mas aqui a gente vai ver uma cena do Hércules rapidinho. Que é aqui, tá aqui. Esse é o Hades. Sabe, eu não fico sem palavras assim desde que engasguei com um pedaço de ambrosia. Isso é uma plateia ou um mosaico? Oi, como vai? Esse vestido é a sua cara. Então, Hades, chegou finalmente? Como vai o mundo inferior? Tudo bem. Um pouco sombrio, tristinho e, como sempre, cheio de gente morta. Fazendo o quê? Olha aí o pinguinho dos deuses, o chuchuzinho. E eu tenho um presentinho de grego pra você. Toma aí. O pestinha é forte.
Ora, dispare com essa rigidez. Vamos comemorar. Eu adoraria, Zeus. Mas ao contrário de vocês, deuses ociosos, eu lamentavelmente tenho um trabalho 24 horas do qual você, a propósito, tão caridosamente me incumpriu. Zeus. Então, não dá. Valeu, mas não dá. Vá devagar, senão vai morrer de trabalhar. Ah! Morrer de trabalhar! Ai, eu vou morrer de rir! Quem dera. Quem dera. Então ali, não sei se vocês conhecem a história de Hércules, mas Hércules, ele é filho de Zeus com uma humana, então ele é metade deus, metade humano, então ele tem os 12 trabalhos dele para fazer, mas ali a gente vê que ele já é forte e ele vai ser expulso do Olimpo, né, porque Hades não queria mais uma força ali como competição para ele, né, então ele queria que Hércules tivesse um dia de folga no futuro para ele poder confabular ali, tomar o Olimpo, porque quem quer ser Deus do submundo, né, fazer a passagem das almas, enfim. E eu acho engraçado que em várias religiões a gente teme o que é a morte, né? A gente teme o que é a passagem mesmo. Por exemplo, a gente vê religiões de Umbanda, né? Dos Exus que fazem a passagem das almas, né? Trabalham com as linhas de energias mais pesadas, assim. Muita gente diz que é do capeta, que é do diabo, mas são espíritos como nós que precisam de esclarecimento. Porque se a gente não precisasse de esclarecimento, a gente não estava aqui, né? Então, para a Igreja Católica, o anjo é um ser espiritual, né, que exerce o ofício de mensageiro de Deus. Ele é o nosso protetor, alguém que a gente pede ajuda, né? E lá, para eles têm várias categorias, que são os querubins, os serafins, enfim, uma hierarquia entre eles. Nas religiões judaicas e cristãs também, o demônio é o anjo caído que se rebelou contra Deus, né? Ele era um anjo, um dos anjos de Deus, sentado à esquerda de Deus também, por isso que a gente meio que abomina as coisas que são da esquerda, né? Eu lembro que minha mãe falava que na época que meu pai era criança, que a minha avó fazia ele não escrever com a mão esquerda, tinha que escrever com a mão direita. Então ele se rebelou contra Deus e aí ele tá sofrendo essa punição até hoje. Então, meio que Satanás é o adversário de Deus, né? Vem do hebraico Satã, que significa adversário mesmo. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 3, tentando Adão e Eva a comerem a maçã, né? Pela forma da serpente. Ali a gente conhece pela primeira vez o pecado original. E se a gente vai lá ler em Gênesis 3... foi a mulher que tentou o homem, né? Então a mulher já é sempre demonizada, leva a culpa. Adão não fez nada, só comeu a maçã porque foi na onda. Mas ele podia ter dito não, né? Ele também quis comer a maçã, mas a culpa é da mulher. Então, eu achei aqui na internet, que eu tava pesquisando, porque, como a gente falou antes, eu acho interessante que algumas religiões, elas falam menos de Jesus e mais do diabo, né? Elas falam menos das qualidades das pessoas e da exaltação das pessoas e do bem e da caridade e falam mais no pecado, no diabo, na descarrego, enfim. Então, na Bíblia, Satanás aparece 59 vezes, 23 no Antigo Testamento e 36 no Novo Testamento, e demônio 37 vezes no Novo Testamento. Porque Satanás é o adversário de Deus. O demônio é só um dos encarregados dele que te tenta. E aí eu falei disso. Nossa, eles falam muito mais do diabo do que das coisas boas. E aí eu até coloquei aqui. A boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Mas enfim. Continuando. E aí eu falo aqui pra vocês, né? Pra mim, quando a gente escuta sobre isso, a gente tem que racionalizar, porque o espiritismo é ciência, o espiritismo é filosofia, que a gente tá filosofando, daqui a pouco a gente vai entrar na parte religiosa. Mas se existem anjos, eles são perfeitos desde sempre? Ou eles foram criados perfeitos por Deus? Porque se eles são perfeitos desde sempre, e Deus também existe desde sempre, os anjos seriam Deus?
Portanto, também não faz sentido. Ou Deus criou os anjos em algum ponto. Mas por que Deus criaria um anjo e Deus me criaria? Se ele é justo. Por que os anjos são perfeitos e eu não? E se os anjos são perfeitos, por que Satanás errou? Porque quando a gente imagina uma coisa perfeita, sem erros, sem máculas, sem dúvidas, sem questionamentos, é uma certeza de que aquilo ali tem as qualidades máximas. Se ele é perfeito, por que ele errou? Então, aí eu li ali em algumas páginas, né, muitas páginas evangélicas explicando o raciocínio. Eles dizem que é porque Satanás, por exemplo, não era perfeito o suficiente. Ele caiu pela própria ganância e inveja de ser igual a Deus. Mas um anjo faria isso, gente? Isso é uma característica muito humana, então isso também não faz sentido. E o principal, testando quem seria de nós, né? Questionando os atributos divinos. Mas se existe Satanás sofrendo até agora, e esse ser voltado para o mal, hierarquia do mal, por que Deus deixaria ele sofrer para sempre se Deus é justo e bom? De Deus emana o perdão, o amor e a perfeição. E se existe alguém tão forte quanto Deus, na mesma medida para ser um antagonista, as forças do universo estariam anuladas, né? Não balanceadas, porque a destruição ia destruir, a construção ia construir, então a gente não teria o nada, né? E como que alguém pode ser tão perfeito quanto Deus? Também não faz sentido. Então essas são algumas questões para a gente refletir no que vai vir a seguir, que o Espiritismo vai explicar. Então, a gente sabe que a religião é muito diferente da fé, né? A religião ela é um produto do meio, ela é um produto da sociedade, criada por homens. A Bíblia foi escrita por homens, Jesus mesmo não escreveu nada. E aí muitas pessoas, com o passar dos séculos, ficaram nessa crise da religião, não uma crise da fé, mas não se sentirem representados pela religião cristã, por exemplo, que no passado cometeu inúmeras atrocidades, né, a Igreja Católica, e depois veio o anglicanismo, enfim, muitos saques, muita ostentação, né, as pessoas vivendo na miséria, pessoas bruxas, né, que na verdade eram médiums queimadas em fogueiras. Então, muitas pessoas quiseram corromper com o cristianismo. É o que a gente fala, né? Jesus é muito legal, o que estraga é o fã-clube. Então, eu coloquei a crise da fé, a falta da identificação com a religião cristã, né? Porque aí Jesus acabou levando a culpa do que a religião fez. A hipocrisia da igreja, né? Você não pode fazer tal coisa, mas a própria igreja faz. Como é que você vai inspirar seguidores e fiéis a se comportarem de uma maneira se você mesmo não dá o exemplo? E tantos outros escândalos que a igreja esteve envolvida. E hoje em dia em outras igrejas também, denominações. Então elas influenciaram o surgimento do satanismo como religião. Temos o satanismo lavei e o teísta. Então eu quis trazer, porque a gente tá falando de anjos e demônios, e também existe essa religião. Eles são antagonistas de Jesus. Mas calma lá que a gente vai pontuar isso aqui. Eles acreditam que é Satanás que é essa força motriz que dá equilíbrio à natureza, né? O bem e o mal. E aqui eu acho que eles... é muito simbólico, porque a gente vai ver alguns pontos aqui da Bíblia que eles têm. Então, eles são muito individualistas, eles pensam muito no eles são egoístas, basicamente. É o eu primeiro, a satisfação do eu e satisfação material, porque a parte espiritual para eles não colou. Essas pessoas não compraram o que a igreja vende. Manipulação de energia através de magias e tal. Então, os satanistas, eles querem ser reafirmados como uma religião. Eles têm a própria Bíblia, eles têm os próprios feriados, eles não seguem calendário cristão, não seguem nada disso. E aqui eu acho que é mais sobre um estilo de vida e uma autoafirmação de ser antagonista contra a religião cristã
do que ser uma religião propriamente dita, porque eu vi aqui que, por exemplo, tem muitos ateus que seguem essa Bíblia do Satã, né? Eles escolheram uma pessoa para eles adorarem, uma imagem para eles adorarem. Então, aqui na própria Bíblia deles mesmo, que eu procurei na internet, fazendo a minha pesquisa, eles não falam um A de Jesus aqui. Eles querem ser os antagonistas de Jesus, mas não tem um A, ó. O número 1, não dê opiniões ou conselhos ao menos que alguém os peça, da Bíblia deles. Pra mim parece razoável, né? Mas é louco que aqui a gente tá falando racionalmente, tá, gente? Não tô apoiando essa religião, não tô fazendo isso. Mas é pra gente ver que às vezes a filosofia e um estilo de vida leva a gente a ter mais entendimento das coisas do que uma religião cega, tá? Porque o que Jesus trouxe pra gente foi o entendimento, né? Quando no lar de alguém, demonstre-lhe respeito, caso contrário, nunca vá lá. Ó, aí aqui a gente já vai a questão do eu. Aqui eles não perdoam, não existe perdão. Sou eu em primeiro lugar. Se um convidado em seu lar o irrita, trate-o com crueldade sem piedade. Aí a gente já... A diferença aqui é o perdão. Jesus ensinou a gente a perdoar as indulgências. Aqui não tem perdão. Ó, mas eles são educativos, ó. Não avance sexualmente a menos que lhe seja dado consentimento. E eu acho engraçado que tem muita gente cometendo atrocidade e se diz espiritualizado, se diz religioso, e aí fala, não, eu tava tomado pelo diabo. Não, não tava, meu amigo. Você fez porque você quis, né? Não foi a droga, não foi a bebida, não foi um instinto, não tava obsidiado, foi você. Então aqui a gente tá falando de acontecimentos. A minha mãe tá, oi mãe, tudo bem? E outras pessoas vão, gente, deem suas contribuições aí pra mim, tá? Ó, não pegue algo que não lhe pertença, a menos que seja um fardo para outra pessoa, ou que ela peça para ser livrada dele. Não faça mal às criancinhas. Não mate animais não humanos, a menos que você seja atacado ou que o animal seja utilizado como alimento. Então aqui tem pontos razoáveis, né? E aí aqui tá aqui, ó. Ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. Se alguém o perturbar, peça para parar. Se não parar, destrua-o. Ou seja, eles são tolerantes até a primeira página, né? Mas aqui algumas coisas fazem sentido, são razoáveis. Porque também a gente sabe que muita gente segue ao pé da letra os mandamentos que a gente tem de Moisés. E, gente, a gente já evoluiu em bastante coisa. Muita gente lê ao pé da letra os ensinamentos da Bíblia. Quantas coisas a Bíblia fala? Não andeis como mexeriqueiros. O que a gente faz o tempo todo é fofoca. Os levíticos, a questão da tatuagem, a carne de porco, as relações homoafetivas. As pessoas, quando leem a Bíblia ao pé da letra, são mais intolerantes do que tolerantes, se vocês concordam. Então, mais uma vez aqui, Jesus veio trazer A Carmozina falou, olá, Flor, o que você acha da Umbanda? Você pode fazer um vídeo falando sobre o assunto? Obrigada. Oi, Carmozina. A Umbanda, ela compartilha de muitos ensinamentos espíritas e tem centros de Umbanda com religião, com uma doutrina baseada na obra dos espíritos de Kardec, mas eles têm os próprios ensinamentos, né? A gente já tem uma live aqui na página, depois eu posso te mandar o link para você ver, tá? Falando sobre... essa live eu falei exclusivamente sobre a Umbanda e fiz uma comparação entre as diferenças e as semelhanças. Mas, como toda religião, a gente, claro, respeita. E o que importa, que eu acho mais importante da Umbanda, é uma religião de amor e caridade. Então, vamos lá. No Espiritismo, gente, depois que a gente fez esse contexto de mitologia com Divina Comédia, eu fiz uma emaranhada aqui, tentei resumir, explicar da maneira como minha cabeça funcionou. Mas vamos lá. O que significa para o Espiritismo? Uma palavra, evolução. O Espiritismo acredita na evolução, no progresso dos seres. E isso vai explicar tudo aqui pra gente. O que a gente tem que entender quando a gente fez aqueles questionamentos? Deus existiu desde sempre.
Deus é perfeito e as leis do universo estão encadeadas em sua perfeição. Tudo no universo tem uma razão de ser e um propósito. Nem sempre a gente vai entender isso porque não nos foi dado o poder de entendimento por hora. Mas uma hora a gente vai chegar lá. Todos os seres foram criados simples e ignorantes, como a gente falou, do átomo ao arcanjo. Então a gente já tem esse ditado, ou seja, de um simples átomo, de uma molécula, de reações químicas e passando pelo mundo mineral, ao mundo vegetal, ao mundo animal, estágio de homens e anjos. Então nós vamos passar por todos esses estágios. Já passamos, já andamos bastante, né? Então não há qualquer distinção entre a criação de nós e de quem é anjo, tá? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom. E nós, através das sucessivas encarnações, vamos acumulando saberes, habilidades, entendimentos ao longo dessas existências, através do nosso livre-arbítrio, esforço e mérito. Ou seja, vamos chegar a esse estágio de perfeição relativa. E aqui na Terra, nós sabemos que o espírito mais evoluído seria Jesus Cristo, que a gente conhece. Então, Jesus, a gente sabe que foi o espírito que mais ascendeu. Foi um espírito que pouco ou não errou. Então, ele chegou nesse caminho bem rápido, porque ele conseguiu entender os ensinamentos divinos. Nós, como temos os nossos livre-arbítrios, a gente vai retardando isso, né? A gente não retrocede, mas a gente vai caminhando mais devagar ou parando no mesmo lugar. Então, depende de nós mesmos sabermos utilizar o nosso tempo com sabedoria, né? O objetivo de tudo isso é chegar progressivamente à perfeição, como a gente falou, através do conhecimento da verdade que nos aproxima de Deus. Então, quanto mais a gente tem certos entendimentos no universo, mais a gente vai ficando perto de entender a essência divina. Então, não faria sentido punir eternamente, né, esses seres rebeldes, porque primeiro mostra que Deus não seria indulgente, não saberia perdoar, e que esses espíritos eles estariam fadados ao fracasso. Como assim? Né? Se o espírito de Satanás, por exemplo, um dia ele foi um anjo, alguma coisa boa ele fez, aí do nada ele fez alguma coisa ruim e se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Deus, e aí, pra onde vai isso, né? Esses patamares, eles são conquistados. Lógico que aqui a gente tava falando de alegorias, né? Imaginando o Satanás lá com o tridente no inferno, mas a gente sabe que existem espíritos ignorantes, espíritos maus, né? Somos nada mais, nada menos que nós, tomados pelo orgulho, pela inveja, querer destruir as pessoas, querer que as pessoas não tenham o que elas têm direito de ter, ter ódio no coração. A gente sabe, somos nós, humanos, desencarnados, que aí vamos nos juntando com outras pessoas que têm energias semelhantes e buscam os mesmos ideais de vingança, de querer com que as pessoas fracassem, e aí eles vão se agrupando. E a gente sabe que o umbral é um desses lugares, que tem legiões de espíritos voltados para a prática do mal. Eles vão ficar assim quanto tempo? Não sabemos, dependem deles mesmos quererem sair dessa situação e depois reparar o mal que eles fizeram, né? Mas que não tem uma pessoa que não seja capaz de evoluir. Até a pessoa mais vil e grotesca que vocês conseguem imaginar, que não merece perdão, aquela pessoa merece. Porque ela vai chegar lá também como nós. Então, por isso que quando nós temos um entendimento, a gente tem que ter paciência com as pessoas que não têm. Porque os anjos estão tendo paciência com nós, né? Jesus morreu por nós. Vocês seriam capazes de morrer por nós? Eu não seria. Porque eu ia falar, a humanidade pra mim já tá perdida. Mas não. Jesus, sendo Jesus, sabia que valeria a pena investir
em todas essas 7 bilhões de almas encarnadas e desencarnadas que a gente tem, né? Então, através das provas que escolhemos, chegaremos a essa perfeição, essas sucessivas reencarnações, que seriam muitas encarnações, né? Que seriam essa soma das qualidades intelectuais e morais, mas já foi dito em várias obras espíritas que a fé, na letra da fé, sem ações ela é morta, né? Ou seja, nada vale a gente professar muitos saberes, muitas certezas, ter aquela fé da religião, ter um conhecimento puramente material, mas se a gente não aplicar isso na prática do bem, também não ajuda. Então, as nossas qualidades morais são as que mais testam a gente. E esses dias, né, agora eu acabei de chegar do trabalho, eu tava um pouco cansada, e já tem alguns dias que eu tô um pouco chateada com isso, que domingo eu fui num jogo do Barcelona aqui, né? A quantidade de pessoa que te empurra, assim, empurra e te carrega e não te pede desculpa. Eu acho que no Brasil a gente tem um pouco mais de senso de espaço e assim, a meu ver, a gente é mais... Bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Até escrevendo um e-mail, sabe? E aqui quando a gente começa a trabalhar com pessoas de outras culturas, a gente talvez, na nossa percepção, acha as pessoas um pouco grosseiras. E aí eu saindo do trabalho hoje, teve 2 pessoas também que quase me atropelaram, assim, sabe? E eu tô assim, caraca, a pessoa passa em cima de você e não te pede desculpa. E eu fiquei com aquilo ali martelando, sabe? Não é a primeira vez que eu já me chatei com isso. Depois eu pensei, vou deixar pra lá. A gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, pode estar num dia ruim. E aí, assim, andei mais um pouco, atravessei mais a rua. E aqui a gente vê muitos catadores, né? Barcelona é uma cidade que recicla muito. Eu vi um rapaz empurrando um carrinho, né, de mercado, pesado, assim, cheio de ferro, cheio de vergalhão, assim. Imagino eu que seja para reciclar. E assim, eu só passei por ele, sabe? Ele tava vindo de um lado da rua e eu da outra. Ele abriu o maior sorrisão pra mim, assim, sabe? E eu sorri de volta e eu pensei, caraca, às vezes as pessoas que me atropelaram só precisavam que eu abrisse um sorriso, alguma coisa assim. E aquilo ali eu fiquei, nossa, sorriu pra mim e da hora eu deixei pra lá os que me atropelaram, sabe? Então, algumas coisas na vida merecem que a gente simplesmente não mereça nosso desgaste, né? Minha mãe falou, espíritos adiantados não retrocedem, o inferno é a invenção da Idade Média. Exatamente, amor, a gente comentou aqui anteriormente. Então, através do nosso livre-arbítrio, né, e quanto mais a gente vai praticando o bem ou o mal, a gente vai acumulando créditos ou débitos. E esses débitos viram expiações, né, que depois vão precisar ser pagas. Ninguém perde aquilo que não deve. O princípio é esse. Então, às vezes a gente vê muitos casos também que nos mostram assim, parece injustiça. Nunca. As leis divinas são sempre justas, né? Você vai me falando a hora? Uhum. Tá, porque eu não consigo ver o horário aqui. Uma coisa muito interessante, importante. O bem, como Deus é perfeito, o bem vem de Deus. O mal vem das nossas imperfeições, né? Então, aquilo que a gente falou da alegoria, da personificação, do Satanás, enfim, de pecado, tudo isso são as nossas próprias projeções, né? A gente pensa assim, mas o diabo é argiloso, o diabo é invejoso. A gente não é, não? Gente, o que a gente mais vê, às vezes, a pessoa saindo da igreja, fazendo fofoca, até mesmo do centro, né? Então, aquele ponto que a gente condena, né, de que seria um pecado, o pecado tá na gente. O pecado, né, que não existe, mas a imperfeição tá na gente. E como a mamãe falou, espíritos adiantados não retrocedem. Quando atingido tal grau de entendimento, o espírito não retrocede. O progresso é uma lei natural, compulsória e inexorável, ou seja, não muda, né?
que nos impulsiona sempre para frente. No Livro dos Espíritos, a gente tem na questão 135 falando sobre anjos e demônios. Mentira. Na questão 128. 128. Então tá lá. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Tá. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegam depressa. Outros gastam mais tempo para chegar à perfeição, como a gente comentou. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados superiores a todas as outras criaturas, como se explica... Que? O Google do nada. Gente, o negócio aqui de casa começou a falar sozinho. Se isso é errado, né, de a gente imaginar que os anjos foram criados perfeitos, da onde que a gente criou e da onde que saiu essa informação? Da onde a gente tirou isso? E aí eles falam, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Ou seja, a Terra foi criada alguma hora. Opa, voltamos. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Mãe, depois você me fala aí se voltou? Voltou. Voltou? Tá. Então vamos lá, ó. Tem uma explicação de Kardec aqui bem interessante, que já até acabou esse capítulo, na verdade. São só essas perguntas. Ó, a palavra demônio não implica a ideia de um espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, né? Ou seja, um mau gênio. Inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos bons ou maus. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, né? Maldosos, que fazem maldade. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por natureza ao mal, né? E condenados a sofrer por toda a eternidade. Se não fossem obras de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade. Então haveria muitas potências soberanas, como a gente falou. A condição de toda doutrina, a primeira condição é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base, assim, não tem sentido. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, né? Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, supõe haver ele criado seres destinados ao mal, né? Então, vamos ver mais o que ele coloca. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos de toda a eternidade, né, como a gente falou, com os demônios fizeram a mesma coisa. Mas pra gente, podem até ser seres inferiores, mas é um estado transitório, né? São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e por isso a sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem, né? E uma coisa, gente, é a da lei de perfeição do universo. Eu não sei, eu sei que eu reencarno para evoluir,
Mas eu não sei por que eu tô em Barcelona, eu não sei por que eu encontrei com meu marido, eu não sei quais pessoas. O que importa é que a gente tá aqui pra trabalhar. Mas por que esse trabalho? Por que tem que ser assim? Por que eu não tô no Brasil? Por que eu não tive outra vida? Não adianta a gente se questionar. A gente aceita as verdades e realidades como elas existem. Mais tarde tudo vai ser explicado, tudo vai fazer sentido, né? Por que aqui na Terra eu posso beber água e não posso beber fogo? Não sei. Talvez no outro mundo eu possa. Aqui na Terra faz sentido porque a água é molécula H2O e meu corpo tem água e oxigênio. É assim, né? Então, como o universo é eterno... Gente, o universo é eterno. As estrelas estão explodindo a qualquer momento. Planetas estão sendo criados. Novos átomos. Quantos bichos tem na Amazônia? Nós, seres humanos, somos desse tamanho. Se a gente começar a contemplar a nossa insignificância diante de toda a criação... Aí que a gente vê que a gente está muito longe de entender Deus. Então, como é que a gente compararia um ser ruim com um ser perfeito? Não faz sentido nenhum, né? Então, são seres que se rebelaram com suas provas, estão nossos irmãos inferiores sofrendo, se atrasando, né? Aqui, Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, né? Tiveram que inventar uma imagem. E aí, aqui na Terra é o ser vermelho chifrudo com tridente, né? Minha mãe falou, devo florescer onde Deus me plantou. Exatamente. Então, aí tem esse comentário do Kardec, muito interessante. Continuando, nós temos as questões 489 também, falando sobre os anjos da guarda, espíritos protetores familiares e simpáticos. Então, eu deixei até aberto 2 vezes, pra gente não ter que ficar subindo lá e descendo a página. Então, há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo, ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, né? Seriam os nossos espíritos protetores. E a gente é designado a um. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. Também é um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe os ânimos nas provas da vida. Porque a vida é isso, né, gente? São altos e baixos. E enquanto a gente tá no alto, enquanto a gente tá no baixo, a vida vai passando. Então, a gente tem compromissos, a gente tem afazeres, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que ir na academia, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer compras de mercado, a gente tem que cuidar, né? E muitas vezes a gente tá abatido, a gente tá cansado, a gente tá sem esperança, a gente tá revoltado com alguma coisa. Então, eles estão ali inspirando a gente o tempo todo a seguir em frente. Claro que qualquer oportunidade é um prato cheio para os nossos espíritos inferiores virem falar, não, pra que você vai tentar essa vaga de trabalho? Você não é boa o suficiente para isso? Pra que você vai fazer dieta? Você não consegue emagrecer? Assim, tô dando exemplos meio bobos assim, tá, gente? Mas qualquer coisa que desestimula a gente. Pra que você vai mandar mensagem pra fulano? Fulano não te procura. Que aí a gente vai deixando de lado muitas oportunidades. A gente vai deixando de lado muitas, acontecimentos que a gente poderia tá levando, né? Experiências, pessoas que a gente podia estar conhecendo. Então, enquanto os espíritos superiores querem que a gente aproveite o nosso tempo, de maneira que a gente se eduque, de maneira que a gente seja útil, que a gente eduque outras pessoas, os nossos espíritos inferiores vão estar ali só botando a gente para baixo. Se a gente der brecha. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Tá falando, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, mesmo através de muitas existências corpóreas.
que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em consideração. A gente pode orar para os nossos anjos da guarda, se quiser acender uma vela, faça sentido para você, cantar, colocar uma música, orar, e a gente saber que a gente não está sozinho, que a gente não está desamparado, que se a gente fizer uma prece, eles escutam as nossas angústias. Eles vão estar ali ajudando e trazendo remédio para aquele sofrimento na hora. Pode não ser da maneira que a gente quer, ou no tempo que a gente quer, porque a gente também é muito impaciente com as respostas, mas elas vêm. Elas vêm. Do nada, você estava quebrando a cabeça com alguma coisa, faz sua prece, vai dormir, espera um pouco, que do nada a resposta vai vir. Tenha um pouco mais de fé, né? Então, esse espírito protetor tá ali te acompanhando. Minha mãe fala, cada dia é uma oportunidade única que não se repete. Gostei. Muito bem. É voluntário ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede, alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas neste caso outros os substituem. É um turno, gente. Saiu um, vem outro. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte era o seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente, sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então agora a gente falou que tem um anjinho bom e um diabinho aqui. Nada mais é também do que mais uma alegoria, mas que é verdade. Porque digamos que nós sejamos neutros, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos pender tanto para uma boa decisão quanto com uma má decisão. Então, o que eu tô aprendendo agora na terapia é racionalizar aquele medo, racionalizar aquela situação. Por exemplo, eu tô com medo de sair de casa e, sei lá, não sei, tô com medo de sair de casa e ser atropelada. Deus que me perdoe, mas pode acontecer. E aí, o anjinho bom vai começar. Melissa, quando isso aconteceu com você até agora, tenha atenção ao atravessar a rua. Não fale olhando no telefone. Dá uma volta pelo bairro. Você sabe que ali é mais tranquilo. Evita tal rua. E aí você vai racionalizando. Por que eu tô com esse medo? Da onde vem esse medo? Esse medo é meu? Ou esse medo é de outra pessoa? Porque também tem isso. Às vezes a gente vai internalizando uns medos que não são nossos. São sugestões. Então a gente tem que se conhecer. Eu nunca tive medo de morrer atropelada. Por que eu tô com isso agora? Também, né? E aí vai vir aquele outro. Não vai mesmo não, falta o trabalho. Você já terminou o que você tinha que fazer ontem. Seu chefe nem vai brigar com você. Não sai de casa mesmo não. Pra quê? Fica o dia inteiro vendo Netflix e aí você vai levando. Foi um exemplo bobo, tá, gente? Mas pra gente racionalizar, né? Então aqui tá falando mais dos anjos guardiões, alguns parágrafos. Tem uma mensagem de São Luís, Santo Agostinho. E eu achei interessante aqui no final. Às vezes, igual eu dei um exemplo bobo, pensando, né? Ou às vezes nas perguntas que a gente faz para o mundo espiritual e a gente ainda é tão atrasado. E aí ele fala, tá na página 320 aqui do meu PDF. Não receeis fatigar. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco, porque eles são mais evoluídos, eles vão ter paciência para ensinar. Serei assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiums todos os homens, médios ignorados hoje,
mas que se manifestarão mais tarde e se espelharão qual oceano sem margens. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo, a do Cristo, a que Deus os impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, para não repartirdes com vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, felicidade eterna. Então, não é pra gente olhar pro alto e pedir ajuda, mas é também pra gente servir de instrumento para outros, para assistir os outros, né? Porque no caso aqui a gente não quer comunhar com as pessoas que não entendem a gente não quer comunhar com pessoas que não compartilham dos nossos ideais, a gente não quer comunhar quando a gente acha que a gente tá falando pro vento, né? Quando a pessoa não quer entender, a gente não tem paciência para ensinar, para conversar, né? Para explicar tudo. Então, a gente tá mais perto desses do que dos superiores, né? Tanto que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, a gente tem que ter esse esforço, que depois vai ser um mérito pra gente, né? Estar disponível, ter mais paciência, indulgência, se colocar no lugar do outro. Ah, por que fulano me trata desse jeito? Ah, fulano passou por isso. Ah, mas eu posso explicar pra ele não fazer dessa forma de novo, pra ele não sofrer aquilo de novo. Estar disponível, né, gente? Se importar com essa história diferente da nossa. Então, há espíritos que vão nos influenciar pro bem e pro mal, como a gente viu. Mas cabe a nós ter esse discernimento, né? Por que eu vou insistir em tal coisa? Teve um livro, não sei se foi Nascendo da Ascensão, de Emmanuel, mas eles tinha uma reunião de espíritos trevosos e eles estavam discutindo como chegar até nós espíritas, porque nós espíritas temos conhecimento das coisas, a gente tem conhecimento do que é bom e do que é ruim. Conhecimento não significa ter discernimento, mas que a gente vai saber escolher a melhor opção, mas que a gente entende mais as coisas, a gente tem um pouco mais de clareza em certos assuntos, né? A gente não tá repetindo pensamentos medievais, igual minha mãe falou. E eles estavam lá pensando, como é que eu posso atingir o espírita? E seria através da soberba. E a soberba se manifestando em pequenas coisas, por exemplo. Por nós espíritas termos certos entendimentos, acredita-se que nós sejamos santos, que nós sejamos mais evoluídos que outras pessoas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A minha relação com o mundo exterior tem que ser espírita 24 horas por dia. Não só fazendo essa live aqui. Não só quando eu tô no centro tomando passe. E isso eu lembro que eu escutava muito nas casas espíritas. Seja um espírita ativo, participativo, minha mãe falou. O papel do espírita na sociedade, né? Se posicionando, cobrando instituições, né? Se manifestando, estando disponível para trabalhos, né? Então, nós espíritas não somos santos. Nós espíritas não temos que condenar outras pessoas, né? E sim trazer a luz e dar o entendimento. O Vitor falou: pensar menos no diabo, terceirizar menos a culpa e olhar para nós mesmos e assim nos ajudar para ajudar o próximo. Concordo, amor, parabéns. Sim, é muito fácil culpar o outro, nós somos muito imaturos ainda. É verdade, o que a gente faz o tempo todo é terceirizar a culpa, nunca é nossa culpa. Então, aqui pra gente terminar, gente, eu queria ler uma passagem do livro Nascendo da Ascensão. Não, mentira. O livro é Semeador em Novos Tempos e a lição é Nascendo da Ascensão, de Emmanuel. Eu achei muito bonito. Então, vamos lá. Psicografado por Chico. Tá na página 13 do meu PDF, tá? O animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. No reino animal, a consciência, a afeição de crisálida,
movimenta-se em todos os tons do instinto no rumo da inteligência, objetivando a conquista da razão sublimada pelo discernimento. E no reino angélico, essa mesma consciência, em múltiplas expressões de sabedoria e de amor, segue vitoriosa para a perfeita santificação, comungando a glória de Pai Celestial. No campo de formas efêmeras, cada ser, portanto, pode residir à parte na elaboração dos próprios valores que o erguerão aos níveis mais altos da vida. Entretanto, no mundo das essências, irmanar-se-á com o todo da criação, crescendo para a unidade cósmica, portanto, porto divino a esperar-nos sem distinção, de modo a investir-nos um dia na posse da celeste herança que nos é reservada. Desse modo, se pedes proteção e arrimo aos que te precederam na vanguarda do progresso, e se aguardas a assistência dos benfeitores que de mais alto te observam as esperanças, compadece-te também das criaturas humildes que laboriosamente se agitam na retaguarda, peregrinando ao teu encontro. Se é justo esperar pelo amor que verte sublime do céu em teu benefício, é preciso derramar esse mesmo amor nas furnas da terra, a que consciências fragmentárias se acolhem, contando contigo para que se eduquem e aperfeiçoem. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina, e para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Recorda assim os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Achei interessante nas nossas relações com os animais. Lembra-te do mel que te angaria medicação, da lã que te oferece agasalho, da tração que te garante a colheita farta e do estábulo que te assegura conforto, e sejamos mais humanos para com aqueles que aspiram à nossa posição dentro da humanidade. Nossa, eu tô até arrepiada. Auxilia os que te seguem os passos e guarda dessa maneira a certeza que receberás em pagamento de luz o concurso daqueles que te antecederam no acesso às culminâncias da vida maior. Então, gente, comungar com o que é perfeito é fácil, difícil é a gente estar disponível, né? Se doar para quem precisa da gente, porque a gente já tem um certo entendimento. Esse entendimento pode e deve ser usado em benefício, em favor dos outros, né? Gente, eu não consigo ver que horas são aqui no computador, mas faltam 3 minutos, então conseguimos manejar o nosso horário, graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece, pegar a nossa água fluidificada e assim a gente encerrar o estudo da noite de hoje. Não se esqueçam que quinta-feira a gente também tem live. E o papai vai começar um estudo do livro Cartas de uma Morta. Os próximos horários das lives seguintes a gente vai colocando aqui. Espero que o meu horário no trabalho não nos prejudique, que a gente consiga manejar isso. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, agradecer aos espíritos superiores que nos inspiraram no estudo dessa noite, que nos inspiraram com a coleta do material aqui apresentado, que nos auxiliaram para que pudéssemos estar juntos em sintonia, que um pouco dessa energia recolhida aqui na noite de hoje possa ser transferida para outros lares, para outras casas, principalmente para aquelas casas que estão necessitadas de um entendimento, que possam estar passando por alguma dificuldade, seja ela física, material ou espiritual. Dá-nos força, Senhor, para enfrentarmos essa semana com paciência, com compaixão,
com empatia para com o próximo. Assim seja. Então é isso, meus irmãos. Agradeço a todos. Ganhei um beijo. Agradeço a todos pelas contribuições. Papai chegou agora no final, mamãe nos ajudou aqui. E se alguém assistir essa live depois, ela tá aí disponível. Deixem seus comentários, tá bom? Beijo pra vocês e estamos juntos. Tchauzinho.